hoje na realidade não seria meu, ele seria Thales, pelo o apogeu que ele conquistou cantando, mas o Senhor me tirou do mundo dos palcos, dos jovens. E tem uma música chamada Despertar, é um soul, e ela, Thales, ela Michael Jackson, que no tempo certo eu acredito que vai acontecer tudo conforme o Senhor tem me prometido, porque Ele disse que no tempo dele estaria os melhores. E realmente nesse CD entrou o Cacau, guitarrista do Thales, entrou o Val, entrou o Trek, Renascer Praise, entrou o Yukias, e foi entrando pessoas que ele imaginava. Grana curta para o milagre ser real, porque com grana não é milagre. Você paga, você faz, mas sem grana, então é Deus. E aí foi entrando as pessoas, e agora entrou o percussionista James. E para mim está sendo uma surpresa maravilhosa o que Deus está fazendo. Então, em outra oportunidade, acredito que a gente possa. É meio alegre, meio swingado, né? Mas é tremendo. Eu não posso deixar meu irmão ali embaixo, não, porque é alguém que está conosco há muito tempo e eu não consigo deixar meu irmão aqui embaixo. Glórias a Deus. Aleluia. Vai lá, ok? Vocês cantem comigo, eu sou aquele cantor que gosta de interagir com o povo. Gosta de ver o Espírito fluir. Mais que um amor.
assento um minutinho. O ambiente já está propício para nós continuarmos adorando a Deus com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Quem concorda de nós adorarmos a Deus com aquilo que o Senhor também tem confiado a nós, pois nós somos mordomos também de tudo que o Senhor nos tem concedido. Então eu quero convidar os nossos obreiros para estarem neste momento auxiliando os irmãos nessa adoração, e o Nando vai cantar mais um hino enquanto nós servimos a Deus. Só não pode, aqui a gente bate palma. Está falando ele está falando assim, irmão, porque ele fica meio preocupado com o negócio de hino swingada, que ele não conhece a Coisa da Paz. Preocupado com o negócio de hino swingado e tal, não sei o que. Mas é que ele não esteve aqui no dia que o Tom Carf esteve, no dia que o... Qual é o nome do... Eliezer de Tarso esteve aqui. Eliezer de Tarso. Fica tranquilo, meu filho. Esse povo é adorador, tá? Mas vamos fazer isso agora. Só na hora da oferta que eu sempre peço aos cantores para não falar para bater palma, nem pegar na mão do irmão, porque como é que vai com a mão no bolso? Não é verdade? Mas vamos adorar a Deus neste momento. Vamos, Senhor? Eu não vou deixar o despertar para outro dia. Vocês vão gostar, vocês vão adorar, porque é uma coisa assim. Eu vou cantar mais um congregacional. Eu gosto de cantar na igreja. Uma coisa que eu não entendia. No mundo a gente quer glória e quer fama, mas na presença de Deus a gente quer a presença de Deus. A única coisa que para nós é interessante é a presença. Quando cantar aquele corinho, olha, vem aqui de novo aqui, né? É aquilo, cara. Vamos permitir esse clima. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Em verdade, te adoramos, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos.
da Samaritana. O quê? Lá no poço de Jacó. Sem verdade não dá, sem verdade não vai. Então temos descochar-se da velha natureza. E então entender que a adoração não se compra, não se compra não. É de joelho, de todo o coração. Então ele está à procura, ele está aqui, ele está no dizer. Nós estamos aqui nessa noite. Meus irmãos, vamos aproveitar que estamos de pé. Eu quero convidá-los para nós tomarmos as Bíblias em mãos. Pegue o exemplar da sua Bíblia Sagrada e use-a abrindo no livro que pedi que vocês lessem já durante esses dias, que é Gênesis, a partir do capítulo de número 37. E com a permissão de Deus, nós vamos iniciar uma trajetória linda, perfeita, vitoriosa, também cheia de dificuldades, de dores, de problemas, falando sobre a trajetória vitoriosa de um homem chamado José. Nós vamos, durante alguns meses, eu não sei quantas ministrações serão. Geralmente vocês ouvem falar de que você encontra José representando Cristo, e às vezes aí tem uma listinha de umas 30, 35 tipologias entre José e Cristo, mas eu já encontrei 902. Só no capítulo 37 nós já vamos encontrar vários tipos de Jesus Cristo em José. Hoje, durante o dia, no momento que eu separei para o devocional, eu encontrei várias, anotei, coloquei aqui, e eu sei que sempre o tempo será muito escasso para nós falarmos de tantas coisas que a Bíblia Sagrada nos oferece, e por causa disso nós vamos ministrar alguns meses, não sei quantos meses. O Espírito Santo sabe, porque é Ele que dá a palavra. Se Ele não falar, nenhum homem pode falar. Vamos então ler Gênesis capítulo 37 e vamos dar início a essa trajetória
Como que pode alguém com 17 anos ser vendido aos mercadores ismaelitas e 13 anos depois este mesmo homem vendido como escravo já é o segundo homem mais poderoso da terra? Como que isso é possível? Vamos ver na Bíblia esse início, essa trajetória. Gênesis 37, versículo de número 1, diz assim: E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, e estava este jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles a seu pai. Observe o verso 3. Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. Diga isso, era filho da sua velhice? Era filho da sua velhice. Isso é a parte mais importante desta noite, desta revelação, desta mensagem. Eu deixei uma pergunta no grupo da igreja, do WhatsApp, e eu vou pedir que vocês leiam isso, porque toda a resposta está com base nisso aqui. O texto fala: e fez-lhe uma túnica de várias cores. A igreja pode repetir? E fez-lhe uma túnica de várias cores. Somente esta parte. O verso 4 diz assim: vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Observe que daqui em diante nós vamos encontrar 11 vezes o verbo sonhar. 11 vezes. Verso 5: sonhou também José um sonho, que contou a seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais, e disse-lhes: ouve, peço-vos, este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava, e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras ter domínio sobre nós? Por isso, tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. E sonhou ainda outro sonho, e o contou a seus irmãos e disse: eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando-o a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse-lhe: que sonho é este que sonhaste? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Verso 11, último: seus irmãos, pois, o invejavam, seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Só aqui já tem 6 tipologias de Cristo. A última que eu quero dar com um bônus para vocês: o que aconteceu com Jesus quando tudo envolvia ele em profecia e em revelação? Maria guardava tudo isso no coração. Eu quero que você libere uma palavra profética para quem está começando essa trajetória hoje. Diga para essa pessoa: a sua trajetória, diga. A sua trajetória pode ser de lutas, pode ser de lutas, de traições, de dificuldades, de decepções, de sofrimento, mas o seu fim será maior do que o princípio. O seu fim será excelente. Aleluia!
Meus amados, o que faz de um homem, de um jovem, que foi o 11º filho de seu pai Jacó, o primeiro filho de Jacó com a sua amada eterna Raquel, o que faz de um jovem como este, que segundo a Bíblia Sagrada, acabamos de ler, era o filho preferido de seu pai, e que nem por isso a vida de José foi uma vida fácil. Neste culto de ensino, é bom nós levarmos sempre em consideração de que não são as preferências do pai que fará a vida de seus filhos uma vida fácil. Não é porque o pai nos ama que isso já é a determinação de que a nossa vida será fácil. Primeiro porque quem conhece a história muito vagamente e de longe tem acompanhado alguma coisa acerca de José, pode até errar em dizer que José, por ser um filho preferido de seu pai, sobre ele veio todas as bênçãos do Senhor, que foram determinadas, e ele não precisou fazer nada. Totalmente ao contrário. Todo o prognóstico de vida que envolvia a José dava-lhe tudo para que ele fosse a pior pessoa de sua época. Sei lá, um criminoso, um traficante, uma pessoa má, um assassino, um estrupador. Tudo que envolvia a história de José lhe trazia prognósticos negativos. Se não, deixa eu pontuar rapidamente algumas coisas. Não precisa colocar o texto, filho, porque eu vou ficar só no 37, porque senão é muita informação e a gente pode se perder aqui. No 37, o verso 2, está escrito que José costumava delatar os seus irmãos. Ele costumava levar uma má fama de seus irmãos. Na nossa linguagem bem contemporânea, bem coloquial, ele era o X9. Ele era um cagueta da sua família. Tudo que seus irmãos faziam de errado, ele ia e contava para o pai. Fez com que seus irmãos tivessem um certo receio de José. Quando a gente vê o capítulo 34, lá um pouco antes, nós vamos ver Diná, a sua irmã, dentre 11 irmãos, tendo uma dificuldade com um jovem siquemita, de Siquém, da cidade de Siquém, e vocês vão entender porque eu estou falando, deixando isso claro, da cidade de Siquém, porque este jovem, sem considerar e respeitar a Jacó, deitou-se com Diná e deflorou a Diná, fez com que Diná fosse envergonhada perante toda a sua família, e por causa disso, Levi e Simeão se levantaram para cobrar a falta de respeito de todos os siquemitas. E se você ler a história em Gênesis 34, você vai ver que houve uma chacina terrível, que Jacó teve que fugir com a sua família, e o Zezinho estava lá bem pequenininho, vendo toda aquela situação. No capítulo de número 35, você vai ver Rúben, o irmão mais velho de José, deitando-se com Bilá, que era a concubina de seu pai. Então, em uma linguagem muito atual, Rúben, o irmão mais velho de José, deitou-se com a esposa do seu pai. Se você olhar o capítulo 38, você vai ver Judá, o segundo irmão de José,
se envolvendo com a própria nora chamada Tamar, que se vestiu de prostituta e acabou engravidando do próprio sogro. E para concluir essa informação, a princípio, você já se imaginou morar dentro de uma casa em que seu pai tivesse 4 esposas no mesmo tempo? Porque a Bíblia fala que Jacó era casado com Raquel, com Leia, com Bila e com Zilpa. Você já se imaginou sendo criado dentro de uma casa em que seu pai tivesse 4 mulheres? E que uma dessas mulheres era sua mãe? E que só depois de 10 filhos foi que seu pai teve uma relação com sua mãe, e aí gerou você, e você vem como o xodozinho do pai, que o pai já corre rapidamente e faz uma túnica de várias cores, com as cores exatas do arco celeste que Deus colocou como um sinal para Noé e para a sua geração, de que ele não mataria, não destruiria mais a terra com água. Olha só, quando ele corre para fazer a túnica, eu coloco um nome para essa túnica, eu chamo de a túnica da distinção. A túnica que vai distinguir José dos seus demais irmãos. Túnica esta que também foi invejada pelos seus irmãos, mas com cuidado, quando você chegar em casa, você vai ler Atos capítulo 7 e o versículo 9, e você vai ver que os irmãos de José, os patriarcas, o invejando, o venderam, mas o texto vai terminar dizendo que o Senhor era com ele, Deus era com ele. E dentro dessa revelação de que Deus era com ele, o que me chama a atenção é que a vida de José se tornou alvo de seus irmãos, ao ponto de que José não toma os seus devidos cuidados, porque Deus determinou que tudo que envolvesse a trajetória de José, do capítulo 37 até o capítulo 50, estaria envolvendo um mistério através dos sonhos. Deus havia determinado que se revelaria a José através de sonhos, de que a vitória final de José seria através do sonho, quando ele interpretou o sonho de Faraó, e que tudo que envolvesse ele seria através de sonhos. E por que eu estou dizendo isso? Porque naturalmente, quando você vê lá na frente José obedecendo a seu pai, indo buscar um relatório de seus irmãos, porque Jacó estava preocupado com os seus filhos, que estavam pastoreando o seu rebanho, exatamente na terra de Siquém. Eu vou mostrar isso daqui a pouco no texto. E quando José está se aproximando, o texto fala que os irmãos, ao verem José de longe, sem ele ouvir, eles gritam, eles falam uma expressão que é a marca de toda essa trajetória: lá vem o sonhador mor. Lá vem o sonhador mor. Diga essa palavra: sonhador mor. Sonhador mor. Se você procurar o que significa o sufixo mor, ele tem 2 significados na língua portuguesa. A primeira é maior, é o sonhador maior. E a segunda é chefe, chefe dos sonhadores. Lá vem o chefão dos sonhos. Lá vem o que só sabe sonhar. Lá vem o contador de sonhos, o que de 10 palavras, 5 é sonho. Lá vem.
questão de manifestação de sonhos, você vai ver na Bíblia Sagrada Deus falando através de sonhos, Deus dando estratégias através de sonho, Deus se revelando o que vai fazer através de um sonho, e Deus revelando também as suas bênçãos através de sonho. Deus fala através de sonho, como disse em Números 12:6, quando ele disse: eu me farei conhecer através de sonhos. Você vê Deus dando estratégia através de sonhos, quando Deus mostra aos inimigos de Gideão que um pão torrado, cevado e torrado, estava rodando no meio do arraial dos midianitas. Você vai ver Deus revelando através de sonho o que vai fazer. Em Daniel capítulo 2, quando mostra a estátua a Nabucodonosor, você vai ver Deus revelando as suas bênçãos em 1 Reis 3:5, quando em Gibeão ele apareceu para Salomão à noite e disse: pede o que queres e eu vou te dar. Tudo em sonho. Só que tem um porém. Há alguns segredos que na nossa trajetória nós precisamos compreender. Os sonhos não são para ser revelados. Por isso que Deus se manifesta em sonho. O sonho não é para ser revelado, principalmente aos inimigos. O erro de José, quando o Senhor lhe dá esse dom maravilhoso de ter o contato com Deus através de sonhos, é que ele, além de contar os sonhos, é como se ele estivesse dando uma interpretação dos próprios sonhos. E você vai ver no texto que não há necessidade de você contar o sonho e mesmo você dar a interpretação. Sabe por quê? Porque quando os seus inimigos souberem dos seus sonhos, eles mesmos já tratarão de dar a interpretação do seu sonho. Porque os inimigos temem o seu sonho antes de se tornar realidade. Observe isso. Olha a caminhada. Verso 1. A história não é de Jacó, mas a Bíblia vai deixar claro que o texto tem que começar falando de Jacó. Eu vou mostrar para vocês por quê. Porque na trajetória de um campeão, Deus sempre quer tirar algo que lhe faz mal. O que é que fazia mal em José? Jacó. Peraí, pastor. Qual era o projeto de Deus? Tirar Jacó de José. Deixa eu tirar isso aqui. Falando em tirar, deixa eu tirar o terno. Porque José tinha tudo para ser um Jacózinho. Aí o texto fala assim: e Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Olha o verso 2. A história não é de Jacó, mas o texto vai começar por quê? Falando: estas são as gerações de Jacó. Daí em diante vai falar de Jacó do quê? Porque daí em diante o texto vai falar: sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. E a história que vai se desenrolar é a história de José. Mas por que vai falar a genealogia de Jacó? Porque Deus sempre vai trabalhar em tudo na sua vida, primeiro tirando aquilo que te faz mal, aquilo que não pode te acompanhar. Deus sempre tem que matar o Uzias para libertar o Isaías. Deus sempre tem que tirar o Ló do caminho de Abraão. Toda a história de trajetória de um campeão lá no começo precisa de um sacrifício, precisa de um corte do cordão umbilical. Sempre há alguma coisa que você e eu gostamos demais e que Deus vai começar a escrever a nossa história, e ao escrever ele vai dizer: eu tenho que tirar o Jacó do José. Não dá para Jacó ficar dentro de José. Então, com muita educação,
Pergunta: qual é o Jacó que tem que sair? Fala. Você já está na trajetória. Você já está na caminhada. E se a sua história começou, a de Jacó tem que sair fora, ainda que haja uma ligação. Mas Jacó não pode estar dentro de José. E agora observe o verso após o verso de número 3. Deixa eu trabalhar com vocês. Eu estou com muita liberdade, porque hoje é o primeiro dia. Então eu tenho que falar de coisas detalhadas, para que nas próximas, só eu começar a frase vocês já peguem. Olha o versículo 3. No verso 3 vai aparecer a túnica. Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. É a primeira túnica. É a primeira túnica. Observe que antes de a Bíblia falar que José está recebendo uma túnica de distinção, o texto vai falar no verso 2 que José trabalhava como fiscal, e todo fiscal será odiado. Todo líder não terá unanimidade, ele sempre será odiado por alguém, porque o líder é um fiscal de departamentos. Você coloca alguém para liderar um departamento, um grupo, uma igreja, ele sempre será odiado por alguém, porque ele também fiscaliza. Ele fiscaliza o culto, ele fiscaliza o templo, ele fiscaliza a adoração, ele fiscaliza o departamento. Ele sempre será odiado por alguém. Só que agora o ódio dos irmãos não gera no pai nenhum temor, nenhum medo, para ele fazer uma distinção entre os irmãos. E essa primeira túnica, que é a túnica da distinção, a túnica do favoritismo, vai lembrar o pacto de Noé, como eu disse. E ele deverá ter essa túnica destruída de uma maneira interessantíssima. Observe, vamos caminhar, que o texto vai nos informar por que os seus irmãos o odiavam. Eu tenho duas palavras. Por quê? Primeiro, porque ele era o mais amado do pai. Ele era o xodó do pai, porque todo favoritismo ele traz consigo os seus problemas, as suas consequências. Todo mundo quer ser favorito, mas não pode se esquecer que o favoritismo traz consequências, problemas, inveja. Se você quer ter um ministério profícuo, abençoado, prepara-te para ser invejado. Se você quiser ter um ministério pobre, raquítico, medíocre, então ninguém vai nem ligar para você. As pessoas terão dó de você. Mas se você decidir, eu quero viver para Deus, para a glória de Deus, eu quero influenciar, eu quero fazer história, eu quero que daqui 200 anos, se Jesus não voltar, alguém ainda fale do meu nome, das obras que eu fiz para Deus. Então você se prepara para ser invejado, ser traído, ser caluniado, ser vendido, mas lá no final, quem vai estar sentado no trono é você, dizendo: ei, valeu a pena. Primeira razão, diga: eu sou amado do Pai. Olha o versículo de número 5. Agora ele vai ser odiado porque ele sonha. Sonhou também José um sonho que contou a seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais. Diga comigo: ainda mais. Ainda mais. Ele já vem com ódio da túnica, aliás, ele já vem com ódio do favoritismo, que se transforma no ódio da túnica, e que agora vai se tornar o ódio dos sonhos. Ele vai revelar, como disse, não era para fazer isso, mas Deus estava no controle de tudo. Deus estava no controle de tudo. E observe que você precisa entender um algo importantíssimo. Quando você tiver um sonho, procure você mesmo não dar a interpretação. Eu estou vivendo numa geração maluca por sonhos e por interpretações de sonhos. Todo sonho que se tem, a pessoa quer uma interpretação, sendo que existem 3 origens de sonho. O primeiro
preocupação. Se você dormir preocupado com alguma coisa, você vai sonhar ou ter pesadelo com aquilo. Segundo, barriga cheia. Sobrou a feijoada do almoço da quarta. Vai agora chegar 00:30 em casa. Esquenta aquela feijoada que sobrou. Manda para dentro. Come ela 00:30 e 00:45 você já está deitado na cama. Você vai ver vaca voando. Como o irmão falou para eu quero uma oportunidade. Vou lá no Camargo de baixo. Quero uma oportunidade. Ele falou, eu tive um sonho e eu vi o anjo sentado em cima da caixa do som tomando Coca-Cola. Só que interessante é que ele falou o sonho que ele teve e não deu a interpretação de que o anjo estava tomando Coca-Cola. O outro falou que viu um sapo abrindo a boca e engolindo na cabeça do presbítero. E aí, as coisas de barriga cheia, sabe? Barriga cheia. E dificilmente, em terceiro lugar, Deus vai se revelar através dos sonhos. Como um aviso, Ele está avisando o que vai acontecer. E às vezes você tem que ter aquele sonho e guardar. Você não tem que às vezes sair e falar para a pessoa. Às vezes o sonho é para você interceder por aquilo que você sonhou. Você vai orar. Aí você diz, mas se não falar, Deus não vai agir. Ora, se o interceder não resolvesse, Deus não te mostrava. Eita Deus, aleluia. Vou repetir, se o interceder não resolvesse, Deus não te mostrava. Porque se Deus te mostrou, é porque Ele já está com os ouvidos abertos para dizer, pode interceder que eu já estou entrando com providência. É por isso que eu te mostrei. Agora ainda, continue comigo. Observe que o perigo de contar os sonhos para os próprios inimigos é muito grande. Olha o verso 6, por favor. O verso 6. E disse-lhes, ouvi, peço-vos este sonho que tenho sonhado. Ele já percebeu que seus irmãos estavam irados com ele, o odiavam, e parece que ele está cutucando mais ainda. Observe que os sonhos são avisos individuais, não é para contar para ninguém. Só que agora ele passa a revelar, e o mistério do sonho é tremendo, porque primeiro ele vai revelar qual vai ser a moeda, qual vai ser a moeda que vai fazer ele dominar a terra. Olha o verso 7. Ele diz, eu estava atando molhos no meio do campo. Deixa eu abrir aqui um entre aspas antes de entrar no objetivo final. Observem que os seus sonhos envolvem o seu meio ambiente. Ele está sonhando com o campo, porque ele está habitando no campo. Você só vai sonhar com aquilo que você estiver envolvido no ambiente. Como é que você quer ter sonho se o dia inteiro é WhatsApp? Se o dia inteiro é Facebook? Se você sonhar com WhatsApp, com super WhatsApp, salvando você do abismo, ou do doutor Facebook, assim, com cara, com olho, com tudo, te engolindo. Qual é o sonho que você vai ter? O seu sonho sempre vai envolver o meio ambiente que você está. O campo fala de lugar de tranquilidade, lugar de parada, lugar de sossego, lugar onde não há multidões. Eu não sei por que ainda há pessoas que são fanáticas por multidões. Só que aí está, vocês sabiam que no Brasil já há um grupo de desigrejados, que eles não têm pastor, eles não tomam ceia, eles não sabem o que é comunhão, eles querem estar aonde está a massa. Quem é que vai estar lá na sede do Braz? Vamos para lá. Quem vai estar lá na sede do Belém? Vamos para lá. Quem vai estar lá até em Santa vai? Quem é que vai estar lá na plenitude? Vamos lá na plenitude. Quem é que vai estar lá no fulano? Vai estar fulano. E vive das massas e nunca para. Não sabe o que é deserto, não sabe o que é campo, não sabe o que é o silêncio. Sendo que Deus sempre falou no campo. Deus não fala no calor das multidões. Quando Ele tem que falar as coisas mais importantes, Ele arranca o homem do meio da multidão e diz, vem comigo para o campo, vem comigo para o deserto, que o que eu vou te falar vai marcar a tua vida. Sabe por que ele sonhou com os molhos no campo? Porque ele estava no campo. Porque ele está preparado para ouvir
Segundo, por que molhos? Porque os molhos estavam relacionados ao trigo. Está aqui, ó. E eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam o meu molho. Lá na frente nós vamos ver na trajetória que ele vai usar exatamente o depósito de molhos de trigo para comprar toda a terra. Vai virar dinheiro esses molhos de trigo. O povo vai dizer: temos fome. Vai dizer: eu tenho molhos. Pode começar a inclinar os seus molhos perante o meu, porque eu vou comprar tudo. A primeira revelação está relacionado à moeda, à capacidade administrativa. Mas ainda tem um segundo. Vai lá, verso 8. Então lhe disseram seus irmãos: observe que quem tem que dar a interpretação é os inimigos. Eles mesmos vão profetizar. Observe: tu, pois, deveras reinarás sobre nós. Estou profetizando. Tu deveras terá domínio sobre nós. E vai aumentar um pouquinho a ira. Por isso tanto mais o aborreciam, por seus sonhos e por suas. Agora vamos lá. Eles agora aumentaram. Agora não é mais o sonho somente. Agora eles estão irados com o sonho e com as. Agora vamos lá. Vamos trabalhar aqui. Não adianta só sonhar e não ter palavra de fé. Não adianta ter um sonho, mas as suas palavras serem negativas. Será que vai dar? Será que é isso? Eu pergunto a vocês: na situação, dentro de uma família totalmente instável, problemática, cheia de dificuldades, haveria a possibilidade de José reinar sobre os seus irmãos? Eu não estou falando nem sobre o mundo, eu estou falando sobre os seus irmãos. Nenhuma! Mas quando José fala do sonho, ele não esconde, porque ele poderia ter falado assim: olha, eu vi, sei lá, um molho só e 11 molhos se prostrando diante desse, e ele poderia ter se poupado. Mas ele deixa claro, verso 7, volta lá, filho. Ele deixa claro, eles colocam: eis que estavam atando molhos no meio do campo, e eis que o meu, isso aí é palavra de fé, o meu molho estava no controle. Aleluia! Ele não se guardou em nada. Ele disse: é o meu ministério que vai fazer a diferença. É o meu ministério que vai salvar essa família aqui. Oi, irmãos, como é bom quando a gente encontra no meio de uma família alguém que já tem a consciência de que ele é a coluna ministerial da sua casa, de que ele tem que estar de pé e não pode cair, tem que ser como a rocha, firme e forte, porque ele sabe que todos podem cair na tua casa, mas ele ficando de pé será a salvação de toda a tua casa. Como é bom quando a gente encontra um José que diz: é o meu molho que vai salvar esta família. É um Josué que diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. É um Abraão que diz: toda a minha casa será abençoada por Deus. Ah, como é bom, irmãos. Sabe o que Deus disse no meu coração ainda esta tarde? Que há alguém aqui, e são muitos, quando eu falo alguém, é alguém dentro da sua casa, que o Senhor traria aqui esta noite para te dizer: o meu negócio é contigo dentro da tua casa. Prepara-te, levanta a tua cabeça, que através de você eu vou fazer coisas tremendas dentro da sua casa. Toma a responsabilidade. Aleluia. Para de ficar terceirizando a fé. Aleluia. Diga: é o meu molho. Fala. Diga: é a minha condição monetária. É a minha moeda de compra. Fala.
Diga, é o meu ministério que está ligado na terra. Só que Deus falou, eu não vou só te dar um ministério ligado na terra, eu vou te dar um outro ministério também, ligado no céu. Está aí. Verso 8, passa, verso 8, filho. Verso 8. Oh, perdão. Verso 9. E sonhou ainda outro sonho, diga outro. E o contou a seus irmãos e disse: eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. Eu continuo na parada. Eu continuo sendo o diferencial dessa casa. Só que agora o pai assustou, porque na primeira revelação ele colocou só os irmãos. Por que só na segunda, relacionada aos céus, ele coloca o pai e a mãe? Porque o pai e a mãe representam o sol e a lua, e os irmãos representam as 11 estrelas. Vocês se lembram quando o Senhor chamou Abraão, que mandou ele sair para fora da tenda, em Gênesis 15, e disse para ele: se você puder contar, quantas estrelas? E claro, ele disse: não posso, jamais. E o Senhor disse: a tua descendência, Abraão, será tão grande como as estrelas do céu e como a areia da praia do mar. Ele está falando que será tão grande que a sua família também vai ser espiritual. Olha o que ele está dizendo. Ele está dizendo: a tua geração, a tua descendência não vai ser tão grande apenas como a terra, como a areia. Não vai ser tão numerosa apenas em número carnal, em filhos gerando filhos. Não, ele está dizendo: você vai ser tão grande, Abraão, tão abençoado, que a tua família vai envolver famílias espirituais, anjos de todas as ordens hierárquicas. Vai dar tudo ao seu dispor, vai ser seus irmãos, seus parentes, vai dar tudo envolvido contigo. Então, quando ele tem essa revelação, ele tem por duas razões: o sol e a lua. Ele está dizendo: a base de todo o processo governamental vai estar em minhas mãos, e as estrelas, toda a base ministerial, pastor, profeta, evangelista, doutor, vai estar tudo sob o meu controle. Então ele está dizendo: a ordem da moeda é minha, eu vou comprar tudo, mas também a ordem espiritual e governamental é eu que vou falar. A voz de Deus será a minha voz, a boca de Deus será a minha boca. Eu vou ser profeta nessa terra. Meu Deus do céu. Jesus. Fica só nisso? Sonhei. Agora tem que estar preparado para as consequências. Olha a interpretação óbvia do verso 10. E contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu seu pai e disse: que sonho é este que sonhaste? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Verso 11. Seus irmãos, pois, o invejavam. Olha a atitude diferente de seu pai. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Vai começar agora o ministério de José. Só que eu não posso continuar na trajetória sem eu te contar um dos maiores segredos do princípio dessa trajetória. Sabe qual é? Quem quer saber qual é? Você quer saber o segredo da tua trajetória? Quem quer saber o segredo? Você sabe qual é o maior segredo da tua trajetória? De vida cristã, de vencedor, de terminar lá no fim dizendo valeu a pena? É que há coisas sobre você que está guardado no coração do Pai. E por que ele não revela para mim? Por duas razões. Primeiro, se o Pai revelar a você tudo que ele já projetou para a tua vida, você morre ou de exaltação, ou comido de bicho
porque não vai dar glória a Deus de exaltado? Você não suporta, eu e você somos carne, nós não podemos suportar toda a revelação de Deus. Então ele diz: eu guardo, eu vou dando a você de conta-gotas, a sua trajetória eu já escrevi, então eu vou te guardar, está no coração do Pai. Eu não sei se você crê nisso. A segunda é porque o diabo também está ao nosso derredor, querendo saber o que Deus vai fazer em nosso favor, mas ele sempre chega atrasado, queridos, porque Deus não revela de uma vez. Você crê que a tua vida, a tua trajetória está bem guardadinha no coração do Pai? Se você crê, então vamos lá. A primeira coisa que você tem que fazer: obedeça ao Pai. Olha o verso de número 12, verso 12. E seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai junto a Siquém. Eu não disse lá no capítulo 34 de Gênesis que eles tiveram um problema em Siquém, que eles tiveram um problema com um jovem siquemita, que Diná foi tomada por um jovem Siquém. Eles não tiveram que correr de Siquém. O que essa galera está fazendo em Siquém, irmãos? Eles estão correndo perigo, eles estão levando os rebanhos do pai a correr perigo. Aí Jacó pensa e peraí, eles não podem estar. O que eles estão fazendo em Siquém? É perigoso eles ficarem em Siquém. Verso 13: então eu preciso de alguém que me obedeça. Eu falei para vocês que eu já arrumei tanta palavra tipológica aqui. Foi o que o pai fez com o filho. Se quem está perigoso, eu preciso enviar alguém aqui do céu que me obedeça. E o filho disse: eis-me aqui, pai. Aleluia. Disse-lhe, pois, Israel a José: olha a preocupação. Não apacenta os teus irmãos junto de Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. E ele lhe disse: eis-me. Eis-me. Não adianta sonhar e não ter o eis-me aqui na vida. Não adianta sonhar e querer escrever a história do seu próprio sonho. Não adianta sonhar e Deus dá uma ordem e você não obedecer. Todo sonhador tem que ter um eis-me aqui, Senhor. Toda a trajetória de um campeão tem que ter um eis-me aqui. Tem gente que quer que Deus faça tudo por ele, só que ele não quer fazer nada pelo Pai. O Pai está preocupado com o seu rebanho. O Pai está preocupado com as suas ovelhas que estão caminhando em terra perigosa. E o Pai está dizendo: eu quero alguém, quem é que pode ir lá ver como é que está o meu rebanho. Tem gente que quer ser abençoado, mas ele quer ser abençoado sem vir para a igreja. Não pode ser uma vez por mês, não. Ei, Pai, tu és tão bom. Uma vez por mês, deixa lá. Ou uma vez a cada 3 meses. Pai, me livra da Santa Ceia. Vamos fazer uma negociata. E o Pai está dizendo: eu quero saber como é que está a minha obra, minha igreja, minhas ovelhas, meu rebanho. Quem é que vai? Aí sempre tem o José que diz: eis-me aqui. Verso 14. Deixa eu correr nessa parte. E ele lhe disse: ora, vai e vê como estão teus irmãos. E como está o quê? Olha lá. E como está o quê, irmãos? E traz ali o relatório. Eu quero saber como é que está o rebanho. Por quê? Meu Deus do céu. Por que a ordem é: veja os teus irmãos e depois veja o rebanho? Porque pessoas, para a trajetória de um campeão, pessoas são mais importantes do que coisas. Veja as pessoas, depois veja as coisas. Veja os irmãos, depois veja as coisas. Infelizmente inverteu. Posso apertar um pouquinho, irmãos? Eu não posso esconder nada da trajetória. Tem muita gente quebrando a cara porque inverteu. Você vale o que você tem. Se você tiver,
Oh, glória, meu irmão, aleluia. Te convida até para tomar café. Se você chegar com um carrinho melhor, se você contar testemunho no púlpito de que você está ganhando 10 mil por mês, tu está lascado. Você vai ter que comer e jantar em muita casa. É muito difícil alguém chamar desempregado para ir comer em casa. Sendo que Jesus falou uma parábola um dia e diz: quando você for fazer uma festa, Jesus disse, você não convide quem pode te recompensar. Não convide ninguém pensando no tamanho do presente que ele pode te dar. Convide pessoas que não tem como te presentear, porque o Pai dos céus vai entrar com providência e vai gerar o que você necessita para a tua vida. E agora para viver isso, eu quero ser campeão, eu quero reinar, mas só que é abraçar quem tem dinheiro. Só que quebra a cara, tá? Posso contar um segredo meu? Você sabe por que eu gosto de levantar gente ruim? Sabe por que eu gosto de ajudar pessoas que até dentro da igreja dizem que é imprestável? Você sabe por que eu gosto de abraçar e levantar pessoas que você olha e fala assim: isso aí não é nem crente? Eu falo: eu confio em você, eu acredito em você, tu é crente sim. Sabe por que eu gosto de levantar? Porque serão os meus melhores amigos no dia da minha angústia. Geralmente, quando os convites envolvem troca, cai para você ver. Entra no deserto para tu ver se eles vão te convidar para ir jantar na casa deles. Você não tem mais nada para oferecer. Você é um produto. Você é um negócio. Só um pouquinho eu apertei. Dá só uma glória a Deus para eu saber se vocês estão aqui. Verso 15. Eu vou te provar que na trajetória de um campeão, deixa eu terminar só de ler o 14, porque senão eu não faço conexão. Na trajetória de um campeão, você pode estar fazendo a coisa certa, obedecendo ao Pai. Eu tenho essa palavra para os meus amigos pregadores que estão aqui. Mesmo que você esteja obedecendo ao Pai, fazendo a coisa certa, mas haverá um momento no teu ministério que você vai pensar: meu Deus, onde é que eu estou? Estou todo perdido. Todo pregador, todo ministro, todo homem que Deus tem coisas grandes na vida, sempre vai estar nesse dilema, nessa bifurcação espiritual. A trajetória de José não podia ter deixado isso de lado. Observe que quando no verso anterior ele fala: eis-me aqui, aí ele vai assim, aí o pai diz: ora, vai e vê como estão teus irmãos e como está o rebanho e traz-me a resposta. Assim o enviou do vale de Hebrom, e José veio a Siquém. Olha o verso 15 agora, você vai entender. E achou um varão, porque ele andava errado pelo caminho. Como é que pode alguém obedecer ao pai e se perder no meio do caminho? É porque muita gente não conhece a Bíblia, não conhece Deus, acha que porque se desviou do caminho original, tá vendo? Está em desobediência. Nem sempre. Às vezes você está perdido em obediência ao Pai. Às vezes você está errante pelo caminho em obediência ao Pai. Por quê? Porque você precisa ter a experiência de quem um dia errou no meio do caminho, para poder ajudar quem um dia vai errar no meio do caminho. Deus não está usando anjos, Deus está usando homens. Você não pode se matar, se esfaquear, porque você em período da sua vida andou errante no caminho. Não se preocupe, é tão de Deus este negócio, que você pode errar, andar errante no meio do caminho, que quando você estiver errando, já há uma providência de Deus. O texto fala que um varão, que eu pergunto aos senhores: será que é um anjo? Será que é o próprio Cristo teofânico? Ele está todo perdido e agora: oh pai, eu quero te obedecer, mas eu estou errante. O varão chega até ele e fala: para onde tu vai, rapaz? Estou vendo que você está meio perdido aí. O que você quer? O que você procura? O que você quer na tua vida?
E ele vai falar para o anjo, verso 16: eu procuro meus irmãos, eu quero obedecer ao meu pai, eu quero cumprir o íntimo do meu pai. Eu disse para o meu pai: eis-me aqui, eu peço-te. Onde é que eles estão apacentando? Esse varão nunca teve contato com estes homens, porque este varão é um varão extraordinário. Este varão veio de Deus, este varão veio do céu. Não te preocupe na tua trajetória. Quando mais você estiver perdido, Deus vai enviar um anjo, um varão, um homem, uma mulher. Ele vai pegar na tua mão e vai dizer: eu sou Jeová Dokã, eu sou o Deus que te guia, o Deus que te orienta. E ele vai responder no verso 17, irmãos, e disse aquele varão: foram-se daqui, porque eu ouvi eles dizer: vamos a Dotã. Vamos a Dotã. Aleluia. Eu vou falar só: vamos a Dotã. E você fala pela fé, mesmo não sabendo o que é. Você deu glória a Deus pela fé. Eu vou falar: vamos a Dotã, vai lá. Dotã é a terra dos altos e baixos. É a terra dos montes e dos vales. É a terra das subidas e descidas. Eles estiveram na terra do perigo, mas agora eles foram para a terra dos altos e baixos. Porque na trajetória de um campeão, ele precisa passar por Dotã, por duas razões. Dotã tem muitas covas, e naquela estação era inevitável, todas as covas estavam cheias de água. Vocês já perceberam que eu estou indo para a conclusão, né? Paulinha está ali que nos 50, está quase gritando: vai lá, pastor! A nossa trajetória, quando nós a calculamos, é só monte, 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 o céu, aleluia, glória, terra. A de Deus é diferente. Sai da terra do perigo, mas passa por Dotã. Vamos continuar. Eu também estou doidinho para terminar. Vai lá. Quando ele chega em Dotã, e viram-no de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matar. Sabe por quê? Porque a conspiração, ela é covarde. A conspiração nunca vai requerer a presença da vítima. É aqui que a conspiração vai começar o exercício do apelido. Só que o exercício do apelido é o que vai salvar a vida de todos eles. Sabe por quê? Porque todos os conspiradores vão conspirar à distância. Não foi diferente com Jesus. A conspiração contra Jesus foi de madrugada. O assédio e a negociata de Judas e os líderes religiosos foi de madrugada. Os discípulos não sabiam nada. Jesus estava no Getsêmani, derramando sangue no lugar santíssimo. A trajetória de um campeão sempre passará pela conspiração. Haverá uma reunião na madrugada, aonde vamos pegá-lo. E para todo campeão há 3 ordens. A primeira: vamos matá-lo. A segunda: vamos jogá-lo na cova. E a terceira: vamos vendê-lo. Agora, olha o que eu vou traçar para vocês. Eu vou ler para a gente já acompanhar. Eu vou ler. E disseram uns aos outros: eis lá vem lá o chefe dos sonhadores. Ei, campeão, campeã, diga: sou eu. Eu quero ser. Eu quero ter uma empresa de sonho, uma fábrica muito próspera, que eu vou ser o chefão.
sonho toda hora. Máquina produzindo sonho. É vendendo sonho. Funcionário de sonho. Ô glória! Lá vem o chefão do sonho. Não sabia ele que era essa empresa que ia salvar eles. Verso 20. Vinde, pois. Olha o que eu disse dos três. Primeiro, matemo-lo. Segundo, lancemo-lo numa dessas covas. E diremos: uma besta fera o comeu. Observe que o problema deles está com os sonhos. E veremos o que será dos seus sonhos. Ninguém te odiaria se você não tivesse sonho. Ninguém te odiaria se você não tivesse dons espirituais. Ninguém te odiaria, minha irmã, se você não fosse crente. Se você gostasse de derrubar uma marvada, curtisse umas baladinhas, você não ia ter inimigo, não. Se você fosse, como diz a minha esposa, da pá virada, ninguém estava nem aí com você. Tudo é por causa dos seus sonhos. Porque você tem sonho, mas você é o sonho de Deus. Deus criou o seu sonho, que tornou realidade. E dentro do sonho de Deus, Deus colocou sonhos, projetos. Glória a Deus. Porque não aparece 11 vezes por acaso. É porque tudo que envolve a nossa trajetória tem que estar envolvido com sonhos. Glória a Deus. Nunca deixe de sonhar. Se você deixar de sonhar, você morre. Todo casal, no início do ano, tem que ter um sonho para aquele ano. Se não tiver condição de falar uma palavra acerca do seu sonho para aquele ano, o que você está fazendo no casamento? Você tem que sonhar com alguma coisa do seu casamento. Vamos lá, sonhe com alguma coisa. Verso 21. E ouvindo Rúben, livrou das suas mãos e disse: não lhe tiremos a vida. Primeiro livramento. Porque a primeira ordem foi: matemo-lo. A segunda ordem é: lancemos na... Olha lá, verso 22. Também lhes disse Rúben: não derrameis sangue, lançai-o nesta cova que está no deserto, e não lancei mão nele, para livrá-lo das suas mãos e para torná-lo a seu pai. Verso 23. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram a José a sua... Não tem nem na paz do Senhor, não tem nada. É mais ou menos isso, Oswaldo, por favor. É mais ou menos isso. Não tem palavra, não tem nada. Dá licença. Pronto. Ramo do meu ódio. Foi rápido, né? O problema é com a túnica. Por que o problema é com a túnica? Quantas cores tem a túnica? 7. Quanto? Várias cores. Quantas cores tem o arco celeste? 7 também. 7. Que não é arco-íris. Os crentes da Plena Paz não falam arco-íris. Arco de Deus. É arco do Senhor ou arco celeste. Porque Íris não está na Bíblia. Íris é uma deusa mitológica. É esse arco que nós vemos quando termina de chover. É esse mesmo que é o arco celeste. Observe isso. Verso 24. E tomaram-no, ai meu Deus, e lançaram-no na cova. Porém a cova estava vazia. Não havia água. Quando Deus colocou o arco celeste, o que Deus disse na aliança feita com a humanidade? Nunca mais ela será destruída com... Quando José nasceu, Deus falou no... Já pegou, né? Deus falou no coração de Israel, de Jacó: eu quero que você faça uma túnica que vai representar
lei, um pacto de que ninguém morre na água mais. Eu estou falando que Deus já escreveu a tua história. Você está de brincadeira. Você está achando que Deus perdeu o controle. E Deus nunca vai perder o controle da tua vida. Passa pela cova, dando glória a Deus, que é melhor. Faça uma túnica e guarde para José, porque o pacto do não vai morrer na água tem que estar sobre ele. Alguém pode ter escrito, ele vai morrer aqui, eu vou derrubar ele aqui, eu mato ele aqui. Aí Deus vai falar: tá brincando comigo? Eu já coloquei a túnica sobre ele, o livramento já veio primeiro. Satanás chegou atrasado mais uma vez. Acredite você se quiser, mas eu vou falar. Quando ele chegou com a túnica, só ele pisar e botar, a cobra começou a chupar. Se as outras cobras pudessem conversar, falariam assim: o que está acontecendo com o Joaquim? Aí a cobrinha sequinha ia falar: rapaz, chegou um cara aí com a roupa colorida, e Jeová falou que aquilo ali é sinal de que usou a roupa colorida não vai morrer afogado. Então quando ele chegou aqui, arrancaram. O que seus irmãos fizeram? Eles queriam tirar dele a autoridade do pacto: não morrerás na água. Aquela túnica representava: não vai morrer na água, não vai morrer afogado. Então eles quiseram tomar. Só que porém, não dá para separar o pacto do ungido. Pode arrancar a túnica, mas o problema é que a túnica só funciona com o ungido. Aquela túnica tinha o tamanho de José. Tanto é que, acredito eu, que quando tomaram a túnica, um ficou experimentando. Deixa eu ver se sai de mim. Ai, não entra. Para um ficava muito grande, ou para outro ficava muito pequeno. Só José que ficava. Glória a Deus. E agora, observe isso, irmão. Isso aqui é coisa para meses, anos, sei lá. Olha o que eles vão fazer com a túnica, a proposta. Verso 25, já estou terminando. Depois, assentaram-se a comer pão, levantaram-se os olhos e olharam, e eis que uma companhia de ismaelitas vinha de Gileade. Aonde que? Vocês já cantaram assim, aquele hino do Lagoinha? Há um bálsamo em Gileade, a unção em Gileade vem sobre mim para curar. Vou passar um pouquinho, senão vocês correm. Quando eu falei para vocês que eu já achei mais 902 menção de Jesus, acredite, porque está vindo os mercadores do local do bálsamo. Eles olham e veem que os seus carros estão cheios de especiarias, bálsamo e mirra. O que foi que levaram para Jesus 2 anos depois do seu nascimento? Incenso, ouro e o que mais? Sabe o que Maria fez que não está no texto? Ela pegou todo aquele presente e envolveu no meio do menino. Porque José, quando foi
fui vendido para esta caravana, olha lá, verso 26. Jogaram ele no meio. Então Judá disse aos seus irmãos: que proveito haverá em que matemos a nosso irmão e escondemos a morte? Olha porque eu estou falando para você, dar glória a Deus pela sua trajetória, mesmo difícil que ela seja. Por favor, agradeça a Deus por isso. Por quê? Olha a pergunta que eu vou te fazer: o que é melhor, morrer ou ser jogado na cova? Vou perguntar de novo: o que é melhor, morrer ou ser jogado na cova? O que é melhor, ser jogado na cova ou ser vendido? O que é melhor, ser vendido para um pobretão ou ir dentro de um carro cheio de perfume, mirra, especiarias? Você é escravo por um momento, mas vai cheirar bem. Você pode estar na prova, você pode ver que o quente pode estar na prova, mas ele é cheiroso. Fala que vocês não pegaram, não. Eu acho que vocês não pegaram, não. Ele pode estar numa luta de fogo. As melhores roupas, sapato novo, comendo do bom e do melhor. Uma luta tremenda, mas está dentro do carro das especiarias. Observe isso, irmãos. Verso 27. Vinde e vendamo-lo a estes ismaelitas, e não seja a nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos? E seus irmãos? Diga de novo: e seus irmãos? Quero chegar aqui agora, vamos lá. 28. Passando, pois, os mercadores midianitas tiraram e alçaram a José da cova e venderam a José por quantas moedas? De prata, como Jesus também foi negociado por prata, os quais levaram José ao Egito. 29. Tornando, pois, Rubem à cova, eis que José não estava na cova, então rasgou as suas vestes. Ele vai levar o peso disso até o fim da sua vida, Rubem. Só lá na frente que eu vou poder explicar esse mistério para vocês. Mas ele vai levar isso até o fim da sua vida, ao ponto que lá na frente, só vou adiantar essa parte da mensagem, da trajetória. Ele vai dizer para o seu próprio pai: pai, eu entrego os meus 2 filhos se eu não trouxer Benjamim de volta. Ele está tão arrependido do que ele fez com José, que ele está dizendo o seguinte: eu preciso sacrificar algo para ver se resolve o problema da minha consciência. Verso 30. E tornou a seus irmãos e disse: o moço não apareceu, e onde eu irei? Ele está dizendo o seguinte: o que eu vou falar para o meu pai? Verso 31. Então tomaram a túnica de José, mataram o cabrito e tingiram no sangue. Vou fechar minha Bíblia. O sangue de Jesus, eu pergunto, tem poder? Tem. O sangue de Jesus, eu pergunto, purifica de todo pecado? Sim. Vocês sabiam que no mesmo momento que Deus estava escrevendo uma história profética em José para se cumprir em Jesus, Satanás também quis interferir a situação? Você sabia que Satanás também quis oferecer sangue de mentira para melar o pacto de Deus? Você sabia que o diabo também fez de tudo para que o pacto de Deus com José fosse melado pelo sangue da mentira? Porque eles vão falar para o pai que uma besta fera comeu, despedaçou José no meio do caminho, e quando eles vinham voltando, eles só encontraram a túnica. E o texto fala que Jacó vai rasgar as suas vestes e vai dizer: agora eu só vou me encontrar com ele no Seol,
No original lá, a sepultura é Seol. Então a doutrina do Seol é uma doutrina patriarcal. Os homens do passado já acreditavam que havia um lugar que não era purgatório, que era um lugar onde habitavam todos os mortos, com Deus ou sem Deus. Ele disse, quando rasgou as suas vestes, eu só vou me encontrar com Ele no Seol, na sepultura. Porque o diabo quis inserir a mentira para estragar a vida de José. Não deu certo, porque toda mentira Deus vai trabalhar para que caia por terra. Toda mentira, todo sangue mentiroso não serve para Deus. Então eu termino esta palavra dizendo a todos os que aqui estão: como é que agora vai ser desfeito uma mentira se o moço foi vendido? Se a túnica do pacto está melada de um sangue de um cabrito, e não é sangue de José, porque o diabo está dizendo: o sangue de José não pode ser derramado, coloque o do cabrito na frente. E Deus está falando: eu já tenho o meu José preparado. Eu já tenho o meu José preparado. Pode ter de cabrito, de cordeiro, de pomba, o que for. Mas o que eu aceito é só o de Jesus, meu filho amado. Eu já está preparado dele. Para modificar essa situação, qual é o conselho que eu dou? O primeiro conselho: quem é que tem sonho? Quem é que tem sonho aqui? Primeiro conselho: não desista dos seus sonhos. Segundo conselho: viva acima da mediocridade. Não aceite ser nivelado por baixo. Quando você tiver um sonho, acredite nele de tal ponto que você diga com certeza: o olho é meu. Terceiro: viva de tal forma que os seus caluniadores e críticos passem por mentirosos. Sabe por quê? Já te criticaram, já te caluniaram, já falaram tanta coisa com você. Eu não sei se no meio da tua casa, da tua parentela, lá no teu trabalho. É só você viver de uma tal forma que daqui a pouco alguém está dizendo: aquilo ali é um mentiroso. Você viu o que ele falou do irmão fulano de tal? Quarto: não negocie princípios. Honre o nome de Deus. Honre o que Deus te mostrou. Se eles falarem: olha, é melhor você falar que esse sonho é mentira, é melhor você falar que isso não é verdade. Não, aceite ser chamado de sonhador mor. Honre Deus. Quinto: não aceite o ódio como sendo definitivo e fatal. Você não vai ver José praguejando. Aleluia. Tomar a túnica, ele não fala nada. Aleluia. Porque tem gente que é assim, ele quer ser campeão, mas mexe na túnica dele para você ver. Você não me fala: eu te amaldiçoo, seu. Você sabe qual é o maior perigo que pode haver na minha e na sua trajetória? É você falar que alguém está endemoniado sem estar. Prepare-te. Se você falar que alguém está endemoniado sem estar, você é o próximo endemoniado da história. Você está sendo injustiçado. Não vale nada. Estão armando contra você. Não vale nada. Tirou a túnica. Jogaram na cova. Venderam para os ismaelitas. É o segredo do campeão.
Como o conselho que eu dei ontem para alguém. De tudo isso que aconteceu, qual é o conselho que você tem para mim, pastor? Sabe qual é o conselho que eu dei para você? Não deixe o rancor entrar no teu coração. Não deixe o ódio invadir a tua alma. Se você se livrar disso, e é tão bom, irmãos, quando a gente tem pureza nessa parte, que às vezes as pessoas que estão ao nosso redor sabem o quanto nós fomos injustiçados. E quando aquele que um dia falou contra nós se aproxima de nós, e aqueles que estão ao nosso redor vem até você e diz assim como falaram para mim: pastor, essa pessoa falou mal do senhor. E eu olho para os meus amigos e falo: esqueci. Porque agora eu tenho que ajudar. Agora eles estão vindo a mim porque eles estão com fome, a terra está passando fome. E só eu tenho um molho de trigo para dar para eles. Glória a Deus. É bom ficar em silêncio, porque você será procurado depois. E os textos que te jogaram na cova vão pedir socorro. E a grandeza do Evangelho não é a vingança. A grandeza do Evangelho é você dar pão para quem te jogou na cova. Meu Deus do céu, aleluia! Eu estou profetizando aqui que eu estou dominado pelo espírito de profecia. Você vai alimentar a todos os que um dia te caluniaram, te venderam, te traíram. Vão ir na tua casa e você vai ter pão para dar para eles. Você quer essa bênção? Você quer essa bênção? Eu não creio que essa igreja faz parte do movimento, do partido dos manos que quer a vingança, dos caras que estão dizendo: Jeová mata. Eu estou crendo que essa igreja é a igreja do vem comer pão, que aqui tem pão para vocês comer. Vocês podem falar, não, que for, pode vir comer pão, que aqui tem pão. Deixa eu terminar. Levante as mãos. Só pode dar 4. 3, perdão, 3. Levante a mão. Não desperdice. Não brinque com a oportunidade que Deus está te dando. Continue com a sua mão levantada. Nunca se esqueça: Deus está no controle de tudo. Há um anjo que vai te guiar. Há alguém que vai dizer: vai por aqui. E por último, mantenha o teu coração protegido com a graça do perdão. Se você está sendo injustiçado, mas você já está pensando no que você vai fazer para vingar essa injustiça, isso não é a trajetória de um campeão. A trajetória de um campeão, de uma campeã, é essa: eu vou ficar em silêncio, porque o que Deus vai fazer em mim vai salvar a vida deles todos. Levante a sua mão bem mais alto agora e diga: eu quero, Senhor, essa unção para perdoar, para ficar em silêncio, para continuar sonhando, acreditando, trabalhando, obedecendo ao Pai, porque eu quero daqui a poucos dias estar assentado no trono. O Senhor sabe como trabalhar. Eu não sei, mas o Senhor sabe. Vamos ver se você tem coragem agora. Ouça primeiro, diga: eis-me aqui, Senhor. Faz em mim o teu querer, ainda que doa, mas eu faço a tua vontade. Ainda que seja traído, mas eu faço a tua vontade. Ainda que eu sofra, mas a tua vontade é perfeita
Levanta do teu lugar agora. Levanta. A unção aqui de Deus. Se foi de coração que você acabou de falar, se foi de coração essa recepção na palavra de Deus esta noite, se você estiver preparado para o que Deus determinou para a tua vida, eu acredito que você está preparado para o que eu vou falar para você agora, que eu vou te preparar agora para a quarta-feira que vem. Glória a Deus. Aonde você pisar, Deus será contigo. O que chegar em tuas mãos vai prosperar. Há um Potifar lá do outro lado te esperando. Ele não está esperando qualquer pessoa. Ele está esperando alguém que vem de uma viagem inteira ladeada por mirra, bálsamo e especiarias. Aleluia. E você não vai precisar de encontro de 3 dias. Você não vai precisar de musiquinha de fundo, de retirozinho espiritual que tem prazo de validade. Você já tem a palavra de Deus sobre a tua vida. Diga, e ela basta. Diga, fala, eu vou sair daqui de posse dessa palavra, e tudo que eu tocar vai prosperar. Aonde eu vou pé, Deus será comigo. Eu vou influenciar e não serei influenciado. Aonde eu chegar, eu vou estar em destaque. É só hoje o primeiro dia, você demorou um pouquinho assim, mas eu tenho que fazer tudo para preparar o tempo. Vamos lá. Fique um de frente para o outro. Mais uma palavra profética. Se não for possível, 3, 4, fique à vontade. Aqui, Suelen, vira e junta com as outras duas. Isso. Pode pegar na mão das outras, dos outros. Isso, irmã Maria. A senhora está bonita hoje, azul mais. Vamos continuar na trajetória? O nosso fim, diga, é acertar-se no trono. Diga, não vamos desistir. Haja o que houver, demore o que demorar, a palavra de Deus vai se cumprir em nós. Aperte a mão dessa pessoa e diga, eu não aceito outro fim, se não for a vitória total, completa, na tua casa, nos teus negócios, nos teus sonhos. Vamos caminhar. Toda quarta-feira nós vamos estar aqui, sabendo o que o campeão faz. E eu e você vamos viver isso profeticamente, para a glória de Deus. Dê um abraço nela e diga, recebe esta unção agora. Rimini
Volta quarta vez. Dê as mãos para o alto. Chega de repetir a história. É hora de escrever uma nova história. É hora de novas atitudes. É hora de novos pensamentos. É hora de Deus na sua vida. É hora. Das 7h30 às 8h30 nós temos aqui uma campanha de oração. À noite nós teremos o ensaio com os varões. Glória a Deus. E sexta-feira é feriado. Glória a Deus. Nós vamos ter uma sexta-feira aqui mais do que maravilhosa. Glória a Deus. Os nossos cultos estão sendo transmitidos pela internet a partir de hoje. Quero mandar uma saudação para todos os nossos irmãos internautas. Está aqui, o Thiago está cuidando de toda essa parte. É o sonho de muitas pessoas que não estão em São Paulo em acompanhar os cultos na Plena Paz. Vocês podem divulgar aos seus parentes. Diga para eles, conecta lá para vocês sentir um pouco do que nós estamos sentindo aqui. E vocês vão ver que daqui a pouco tem gente pegando avião para vir participar do culto aqui, viu? Tem muita gente que tem trigo e pode vir cultuar aqui, por exemplo, numa quarta noite vem, cultua aqui e à noite volta para Salvador, volta para Recife, sem problema nenhum, não vai nem coçar o bolso deles. Tem muita gente com sede de Deus. Escute isso. À noite o grande culto, e quando acabar o culto na sexta-feira maravilhosa, eu vou ter uma palavra com todos os pregadores, os que pregam, os obreiros. Vocês podem vir aqui, deve começar por umas 9h30, 10 horas. É uma palavra muito importante, muito séria sobre o nosso ministério. Quando eu falo ministério, o ministério da palavra, tá certo? Eu estou com uma revelação mesmo para dividir com vocês. Algo muito importante, e vai ser uma conversa muito boa. Deve ser das 10 à meia-noite mais ou menos, sexta-feira, tá certo? Sábado e domingo os trabalhos continuam normalmente. Lembrando que domingo é nessa sexta que tem o bazar, não é? É sexta-feira também nós vamos ter um bazar beneficente, irmãos. E tem tanta coisa boa, porque Deus usou aqui o pastor William Zanelli falando desse negócio de dar a roupa e daqui a pouco a roupa. Irmãos, eu vivo isso dentro da minha casa, literalmente. Eu não conheci uma mulher como a Sheila. A Sheila chega no guarda-roupa dela e faz isso aqui, ó. Ela limpa. E dias depois aquilo ali está cheio de novo. E não é que o pastor tem dinheiro, não. É tudo milagre mesmo. Pessoas sem graça com ela, vamos lá, vamos comprar um vestido. É negócio. Então, se você também tiver doações para fazer, porque todo esse bazar nós estamos investindo no Ministério das Crianças. Pagamos R$800 de aluguel na casa. Todo domingo, todo sábado é feito um trabalho especial com as crianças. E aí você traga, se você tiver, mas roupa boa, irmão, não traz sapato velho, só coisa que você iria usar, mas você quer doar. Então você traga e faça doação. E não somente isso, venha também comprar. E tem cada coisa boa aí, sapato, vestido, calça, camisa. Muita coisa boa, tá bom? Que Deus nos abençoe e nos guarde. Olha só, irmão, eu estou falando para vocês que a nossa trajetória vai ser muito boa. Eu estou aqui com a chave na mão do veículo do irmão Genildo. Interessante que ele disse que a bênção foi tão grande. A cabeça pegou ele, pegou a missionária Lília, alcançou o Eliseu.
linda. Então ele está trazendo aqui a chave do seu veículo para santificar. Glória a Deus. Acertei? Se fosse consagrar, nós já ia abrir a porta ali e botar para dentro, bichinho. Para santificar o seu carro. E esse ano, como eu estou pregando só a José, a Campião, eu quero orar por muitas. Mas muitas chaves mesmo, de casa, carro, tudo que for, de empresa, muitas nós vamos orar em nome de Jesus, amém? O Venoso não pôde hoje servir ao Senhor com seu ministério, mas ele vai orar aqui terminando e também orar por essa chave de carro abençoando. Amém. Eu quero, antes de orar, louvar a Deus pela vida do pastor Adriano. Foi meu pastor. E eu estava com sede de falar isso. Eu esqueci da caneta, porque eu já vinha falando no carro. Eu disse: ouvir o pastor Adriano pregar, você tem que pegar uma caneta. Ele foi meu pastor. E todas as vezes, todos os cultos de doutrina, eu levava uma caneta para anotar, porque realmente Deus abre a torneira dos céus e revela a palavra para ele. Louvado seja Deus, aleluia. Oremos ao Senhor. Querido Deus, eterno Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, eu estou aqui, Senhor, em minhas mãos, aleluia, essa chave deste veículo, ó Pai, e queremos santificar a Ti, ó Deus, aleluia, bendito seja o Teu nome, congratular, meu Deus, nos alegrar, meu Pai, pela vitória do Teu Filho, ó Senhor Jesus. Te amamos, te adoramos, Senhor. Assim também te pedimos, despede a tua igreja na doce paz do Senhor Jesus, aleluia. Guarda, livra do mal, do perigo, Senhor, de toda sorte de mal, e nos faz cada dia, Senhor, campeão em Cristo Jesus, aleluia. Mesmo que venham as dores e as dificuldades, as injúrias, mas o Senhor é conosco, em o nome de Jesus, amém. Senhor, igreja, receba a bênção. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo esteja com todos vós e todos digam amém. Amém. Eu sou a plena paz.